Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui, professor Wayne. Então vamos ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado por essa letra N, maiúscula. Geometricamente, podemos observar que o conjunto dos números naturais, começando em 0, ele segue 2, 3, 4, de forma crescente. Ok? São os números positivos. E essa é a representação geométrica do conjunto dos números naturais. Eu fiz um diagrama para a gente poder observar a relação aí dos conjuntos. Agora vejamos o conjunto dos números inteiros. Fica representado, como podemos ver, pela letra Z, ok? O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números negativos. Ele contém os números naturais. Por isso podemos ver no diagrama o conjunto dos números naturais no interior do conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números inteiros é acrescido por números negativos. Então, a sua representação ela pode começar por -2, -1, 0, 1, e aí segue 2, 3. Então, ele tem os números negativos e os números positivos. A sua representação geométrica é compreendida da seguinte forma. Aqui tem o 0, e aí ele segue com os números negativos, né? Então, temos o -1, -2, e segue. E aqui começa com 1, 2, segue. Sendo assim, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros e fica representado da seguinte forma. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Agora vejamos os números que se encontram à mesma distância do zero em uma representação gráfica são denominados de números opostos. Assim, por exemplo, o +5 é oposto ao -5, ok? O +4 é oposto ao -4. Então, o +n, qualquer número, é oposto de -n. Então, vamos ver na prática como fica um módulo de um número. Módulo de um número, né? Então, como se lê? O módulo de +5 é igual a 5. Ok? É simplesmente você pegar o número sem o seu sinal. Você tem o 5 fica positivo, sempre fica positivo. Então, por exemplo, aqui vamos tomar um número negativo, número 4, o módulo do número 4, né, como se lê, o módulo de -4 é igual a 4. Se acrescentarmos as frações ao conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, vamos obter o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais é representado por essa letra maiúscula Q. Assim, podemos ter que esse conjunto ele vai ser formado por -2. Por exemplo, vamos ter 5 sobre 4, -5 sobre 4. Podemos ter também, por exemplo, 1/3, 0 e todo número que pudermos escrever na forma de fração. Podem ser representados por meio dos números racionais frações os seguintes tipos de números: decimais exatos, dízimas periódicas, números inteiros, números naturais. Então é possível que possamos representar graficamente o conjunto dos números racionais sobre uma reta orientada ao acrescentarmos as frações negativas e frações positivas. No caso, é a representação dos números racionais. Os números irracionais são números que não podem ser escritos sob a forma de uma fração. Então o conjunto dos números irracionais é representado por essa letra I maiúscula. E são números decimais, infinitos e não periódicos. Ou seja, vamos ver nos exemplos como fica isso. Aqui então, a raiz quadrada do número 2. Ok? A raiz quadrada do número 2 é igual a 1,4. Classificando assim números infinitos e não periódicos. A raiz quadrada de 3, da mesma forma, é igual a 1,73 e segue por aí afora, 2, 0. Aquela letra grega que conhecemos como o π, ok? Que usamos a sua aproximação 3,14. É também classificado como decimal infinito e não periódico, porque a partir desse 14 ele segue 1, 5, 9, portanto não periódico. Usamos apenas, aqui na matemática, o π como 3,14. Isso é uma aproximação. Teríamos também, então, negativo, raiz quadrada negativa de 2, que daí da mesma maneira, né? Seria 1,41, vamos aproximar por aqui, só que com o sinal negativo na frente. Fazem parte do conjunto dos números irracionais, além do número π,
todas as raízes não exatas e todos os decimais infinitos e não periódicos. Assim, o conjunto dos números irracionais ficaria representado da seguinte forma. Teríamos para cá, os números negativos. Então, vamos começar aqui, para você entender que pode, menos π, ok? Então, teríamos mais uma continuação aqui, menos raiz de 3, viria depois, porque é maior que menos π, ok? Teríamos menos 2, menos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o próprio π, e assim podemos representar os irracionais. O conjunto dos números reais é representado pela letra R, maiúscula. São os números reais, todos os números irracionais, todos os números racionais, todos os números inteiros, todos os números naturais. Lembrando então que os irracionais ficam diferentes dos números naturais, inteiros e racionais. Então todos esses conjuntos estão contidos nos números reais. Agora vejamos então o conjunto dos números complexos. Ele é representado por essa letra C, maiúscula também. É constituído por todos os números que podem ser representados da forma A mais B vezes I, em que A e B pertencem aos reais. E a letra I, que podemos ver aqui no nosso argumento, é uma unidade imaginária, ou seja, o nosso I é igual à raiz quadrada de menos 1. Portanto, o conjunto dos números reais é um subconjunto do conjunto dos números complexos. Assim, então, podemos dizer que os reais estão contidos no conjunto dos números complexos. E essa foi a aula de conjuntos numéricos.